Então vamos lá ler a palavra do Senhor que está em Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 23. 1 Samuel, capítulo de número 23, versículo a partir do 4, que diz o seguinte: Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila para cercar a Davi e a seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: Traze-me aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. Então Davi se levantou com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Glória a Deus. Amados e queridos, aqui nós temos uma passagem muito interessante, com muitos ensinamentos, mas dentro desses ensinamentos eu quero te falar a respeito do comportamento de Deus com relação às nossas vidas. Lembre-se, esta mensagem é o comportamento de Deus com relação às nossas vidas. Há muitas pessoas que questionam como Deus se comporta. Há muitas pessoas que gostariam de coordenar ou de dizer a Deus o que ele deveria ou não fazer. Mas o que é interessante é que, dentro da palavra de Deus, nós podemos compreender com muita clareza como Deus se comporta e quais são as atitudes de Deus com relação às nossas vidas. E aí, em primeiro lugar, eu quero dizer a você que Davi colocou nas mãos de Deus a sua vida a partir do momento em que ele consultou a Deus o que deveria ou não fazer com relação à ida a Keila. E onde ficava Keila? Keila ficava ao norte do Hebrom, por volta ali de uns 14 quilômetros, e o Hebrom estava ali a uns 25, 26 quilômetros do Rio Jordão. Então, Hebrom ficava a uns 25 a 28 quilômetros do Rio Jordão, né? E Keila ficava justamente a 14 quilômetros de Hebrom, ao norte. E o que é interessante é que outrora Davi já tinha usufruído de benefícios deste lugar, e
ele viu que aquele povo estava passando por dificuldades e se posicionou para ir ajudar esse povo que estava nessa peleja contra os filisteus. Mas antes de ir, Davi questiona o que ele deveria ou não fazer a Deus, porque ele simplesmente não tomaria iniciativas que ele não estivesse porventura sabendo. Então, por exemplo, imaginem que Keila estivesse passando por um momento de castigo de Deus. Se Davi simplesmente quisesse ir a Keila porque já tinha tido benefícios de lá, e o Senhor tivesse castigando a Keila, Davi iria trazer para si o castigo que ele não tinha a Davi. Mas se ele tivesse entrando dentro dessa peleja, ele sofreria as consequências. E aí foi muito interessante que Davi, a princípio, já pergunta a Deus o que deveria fazer. Principalmente porque foi estimulado pelos os seus companheiros, porque tiveram medo de sair de onde estavam e ir até Keila, que era justamente um terreno mais neutro. Enquanto estavam dentro das fronteiras de Israel, eles se sentiam um pouco mais seguros. Não tanto porque eles sabiam que estavam perseguidos por Saul, que era o rei naquele exato momento. Então, Davi consulta a Deus e Deus diz: pode ir, porque eu estou adiante de vós. Então, Davi vai e tudo dá certo conforme Deus havia falado para Davi. Isso é muito interessante, porque quando nós agimos dentro da vontade de Deus, tudo se vai bem. E era justamente essa preocupação de Davi. Era sempre estar sendo conduzido pelo Senhor. E muitas vezes nós paramos e pensamos: se deu errado, será que eu consultei o Senhor antes de fazer? Porque muitas pessoas queriam, por exemplo, que Deus tomasse a frente diante de algum problema que nós estávamos tendo. Mas a pergunta que tem que se fazer é o seguinte: peraí, eu perguntei a Deus se era para fazer isso? Ou se era para fazer aquilo? Ou se era para tomar esse tipo de atitude? Então, muitas vezes não se para pensar qual foi a posição anterior ao que está acontecendo e se essa posição anterior não teve a ver com as minhas próprias escolhas. Porque é justamente o que a gente percebe aqui no primeiro ponto. Deu certo a ida a Keila, porque Deus disse a Davi que fosse a Keila. Então a responsabilidade de dar certo era Davi fazer tudo aquilo que havia combinado com Deus e saber que Deus estava diante dele, coordenando tudo. E aí não era simplesmente, não, se ele fosse, esperasse em Deus para as coisas acontecerem. Não, ali era uma parceria. A parceria era: Senhor, eu vou, e o Senhor disse: vai, que eu sou contigo. Assim como, por exemplo, Deus foi com Davi contra o gigante. Davi precisou lançar a sua pedra contra o gigante. Precisou lançar ela certeiramente para que fosse apenas uma pedrada para o gigante cair no chão. Mas Davi teve que fazer a sua parte. Então é isso que nós precisamos entender para que nós estejamos dentro do propósito, dentro da direção de Deus. Temos que entender que a nossa parte, quem faz, somos nós. Não adianta pensar que você vai deixar Deus fazer algo por você que ele não vai fazer. Não vai. É simples. A sua parte você faz. A parte de Deus, ele faz. Dentro desse jogo aí de fazer, de estar na direção de Deus, tem algo muito interessante, que aí a gente vai justamente concluindo passo a passo isso que Davi passou aqui. Então, Davi foi até Keila e imediatamente Davi é anunciado que Davi está em Keila a Saul, que era justamente o rei que estava perseguindo, querendo matar a todo custo a Davi, e Davi não tinha feito absolutamente nada contra ele. Mas a popularidade de Davi
incomodava a Saul ao ponto dele sentir inveja de querer persegui-lo e matá-lo a todo custo. E aí Davi sabe que Saul está sabendo que ele está em Keila. Por quê? Porque o alvoroço em Keila foi muito grande e Davi chegou e veio para resolver. E aí Saul junta o povo e vai ao encontro de Davi para que pudesse matar a Davi. Mas aí onde está o grande quê da história. Quando Davi sabe do que está acontecendo, ele não simplesmente faz qualquer coisa ou simplesmente puxa a espada da bainha e diz, ele pode vir que eu mato ele e tal. Ele não faz isso. Ele continua se comportando na mesma posição de saber o que Deus queria que ele fizesse. Então veja, quando Davi sabe que ia acontecer algo, imediatamente ele consulta ao Senhor. E aí ele pergunta, Senhor, o povo vai me entregar? E aí o Senhor diz a ele, vai entregar. Vai entregar. E aí se eu ficar, ele vai me pegar? O Senhor disse, ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Então veja que as duas perguntas que Davi fez, Deus respondeu imediatamente. Logo, não se teve uma terceira pergunta. O que é que eu devo fazer? Espera aí. Se ele está dizendo que o povo vai entregar, se ele está dizendo que tu vais perder, vai estar nas mãos do rei, logo, qual é a resposta? A resposta é corre, sai daí. Essa é a resposta lógica. Então, muitas pessoas não compreendem que a resposta muitas vezes é lógica e precisa simplesmente de uma ação. E qual foi a ação de Davi? Pegar os seus homens e sair de Keila, porque ele já estava sabendo que o povo de Keila iria lhe entregar e estava sabendo que o rei iria pegar ele. Logo, qual era a ação dele? Fugir. Então, quando a gente para entender a lógica de todo o funcionamento desse diálogo, desse direcionamento de Deus, muitas coisas Deus não precisa abrir a boca porque é lógico aquilo que está sendo falado. É lógico. Vai dar errado, tu vai ficar aí? Não, sai daí. Então, duas coisas nós aprendemos aqui. Primeira delas é qualquer coisa que eu vá fazer, se eu quero que Deus esteja conduzindo aquilo que eu vou fazer, eu consulto a Deus. Eu pergunto a ele. E Davi traz uma lição muito interessante a respeito disso. Davi não perguntou a ninguém. Davi foi direto para Deus. E é aí onde nós estamos em um grande problema hoje. Porque muitas pessoas querem ouvir da boca de profetas, onde na verdade o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para abrir o diálogo, para abrir as comportas, para que não precisássemos mais de alguém no intermédio. O que é interessante do ser humano é que ele sempre quer o caminho mais longo, o caminho mais difícil, o caminho mais complexo. E Deus sempre quer o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, Deus falando com o homem no jardim todo final de tarde. Esse era o caminho mais fácil. A qualquer hora, em qualquer lugar e todo o tempo. Essa era a vontade de Deus para conosco em relação à comunicação entre nós. Então o que é que Deus quer de nós? Que estejamos em qualquer lugar falando com Ele sem a necessidade de intermediário. Em qualquer lugar falando com Ele sem intermediário. Lembre-se sempre disso. Falando com Ele em qualquer lugar sem a necessidade de intermediário. Todo o Antigo Testamento se consultava profetas, se fazia isso, aquilo,
e tal, e sacerdotes e tudo mais. Jesus veio, abriu as comportas dos céus e disse assim: pode vir direto a mim. E ainda hoje o povo vive em busca de profetas. Mas Davi é claro aqui, ainda sendo um tempo de profetas, ainda sendo um tempo de sacerdotes, Davi é exemplo de compreensão da vontade de Deus. Davi é um pleno exemplo de que Deus quer isso de nós, que nós tenhamos acesso direto, que nós estejamos buscando dele as soluções, os meios, os direcionamentos. E aí onde vem a grande chave disso aqui. É que muitas pessoas acham-se indignas de falar com Deus, mas deixa eu dizer uma verdade para você. Todos nós somos indignos de falar com Deus. Todos nós, seres humanos. Mas nunca esqueça. Jesus morreu na cruz do Calvário justamente para nos aproximar a Deus e trazer aqueles que eram indignos a dignidade. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Eu vos aliviarei. E que alívio é esse? É das nossas cargas emocionais, é das nossas cargas de pecado que nós temos entre nós. Que estas cargas que nós já nascemos com ela. Mas o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ô glória! Você tem acesso direto com Deus. Você tem acesso direto com Deus. E sabe por que não são todas as pessoas que pregam isso para você? Porque muitos acham que ela tem que ser o intermediário. Eu, particularmente, não quero ser o intermediário. Porque se eu quisesse ser o intermediário entre você e Deus, eu estaria querendo tomar o lugar de Jesus. Ele é o único intermediário entre nós e Deus. Ele é o único intermediário entre nós e Deus, é Jesus. Você não precisa de mim. Você não precisa de profeta. Você pode ir direto ao Pai. E o que é interessante é que é justamente esse o direcionamento que a Bíblia dá para os pastores. É conduzir as ovelhas para o caminho. Conduzi-las para o caminho. Não é para ele ser o caminho. É para ele conduzi-las para o caminho. E quem é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho. Opa! Então não é o pastor, é o caminho. O pastor está ali para apontar, ó, o caminho. O caminho. Segue o caminho. Então, assim como Davi, que nós tenhamos entre nós a consciência, que nós tenhamos a clareza de que temos acesso direto a Deus, e que se quisermos que Deus conduza os nossos passos, que Deus esteja à frente das nossas pelejas, das nossas atitudes, que possamos consultá-lo antes de agir. Veja que Davi, antes de ir a Keila, Davi pergunta a Deus: e aí, Deus, eu vou ou não vou? E ele espera ele responder. E talvez você nessa hora pergunte: mas pastor, eu nunca ouvi Deus falar. E aí eu pergunto já ao mesmo tempo, né? Você já parou para ouvir ele falar?
Já parou para ouvir? Eu conheci nessa minha jornada muitas pessoas que oram, e oram por muito tempo. E sabe o que é interessante de tudo isso? Elas não param um único minuto para ouvir Deus. Como é que você quer ouvir Deus se você só fala, 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 fala? Faça um exercício. Quando você for orar, o mesmo tempo que você falou, sei lá, que seja 15 minutos, que seja meia hora, que seja uma hora, o mesmo tempo que você falou, fique em silêncio. Em silêncio. E diga assim: Deus, fala comigo. Eu vou ficar aqui em silêncio para ouvir o Senhor falar comigo. Fala comigo, Deus. Fala comigo. Fala comigo, Senhor. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Fala comigo, Pai. Para. Na tua oração, ao mesmo tempo que você orou, para ouvir. E não pense que é mensagem de WhatsApp, que você mandou a mensagem e imediatamente você vai receber. Esquece essas modernidades com relação ao relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é intensidade, é entrega, é paciência. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, que nós percebemos que Deus responde rapidamente a Davi, primeiro, a resposta tinha que ser imediata, porque a ação estava acontecendo. Por isso que a resposta era imediata. Deus irá responder rápido quando for necessário dele responder rápido. Quando não, tem paciência. Tem paciência. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando você terminar de falar, que você parar, que você disser assim: fala comigo, Deus. Fala comigo. Quando você começar a entender isso, você vai perceber o quanto isso é incrível. Como Deus, Criador de todas as coisas, como um Deus todo-poderoso, pode falar comigo, um pobre pecador. Pois é, nessa hora, o Deus Todo-Poderoso se inclina para falar conosco. Sabe por quê? Porque Deus gosta de relacionamento. E Ele me trouxe aqui. Você está me assistindo agora. Você está ouvindo a minha voz. Mas essa é a vontade de Deus. De te dizer: filho, filha, eu quero falar contigo. Eu quero me apresentar para ti. Eu quero ter um relacionamento direto contigo. Sem intermediários. Sem intermediários. Eu e você, cara a cara. Deus quer um relacionamento contigo. Deus quer um relacionamento contigo. Deixa Deus guiar os teus passos, porque tu irás bem. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Deixa Deus guiar os teus passos,
porque tu irás bem. Lemos aqui, Davi, para ir à guerra, perguntava a Deus. Para sair da guerra, perguntava a Deus. Tudo Davi colocava diante do Senhor e esperava ele falar. E Davi não precisava de intermediários. Porque Deus nos deu essa condição. Ele nos abriu esta condição que ele sempre quis. Não é algo novo. Não é algo novo. Deus estava com relacionamento direto e aberto com o homem no Éden. O Éden peca, o homem peca no Éden, sai do Éden. Mas a vontade de Deus foi sempre e sempre será relacionamento direto, diário e constante a qualquer hora, sem nenhuma necessidade de intermediário. Que possamos compreender isso e que possamos nos aproximar de Deus cada vez mais. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero encerrar com a musiquinha que eu sempre canto aqui. Desejo paz a você. Que você tenha um relacionamento direto com Deus e que você possa ouvir a sua voz. Louvado seja o nome de Jesus. Revendo Shalom Aleichem. Desejo paz a você. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Que Jesus abençoe a tua vida e lembre-se, Ele quer um relacionamento direto com você. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus.